Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como vocês passaram este final de semana? Final de semana da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caminhamos aí para o final desse Campeonato Brasileiro, né, o Campeonato de 2022, que rendeu muitas histórias, vitórias muito interessantes. Mas, se você tá vendo eu aqui, ó, de camiseta verde e amarela, a nova camiseta da Seleção Brasileira, né, estou muito bonito com essa camiseta muito bonita, que só agrega a minha beleza. Eu vim aqui para conversar com vocês também da convocação do Tite. É um comentário rápido que eu vou fazer no final. Eu não vou me aprofundar muito em muitos jogos aqui, porque eu acho que tem muita gente com a vida já feita, né, com a vida já encaminhada. Pouca coisa vai mudar até o final do campeonato. Eu acho que mais são algumas posições de classificação para Libertadores, outras. Deixa eu até pegar aqui, ó. Outras posições por rebaixamento, né, pela briga contra o rebaixamento. Então, assim, é mais, né, uma questão protocolar que eu vou conversar com vocês aqui. Questão de jogo também não tem tanto, porque muitos times pouparam, alguns times foram entrando com o time em reserva, né? O caso do Flamengo já tem a vida muito bem feita em 2022, né? Então, assim, eu vou conversar mais por cima com vocês. Fechou? É o seguinte, vamos começar então pelo jogo que abriu a rodada, né, 36ª rodada, que foi Fluminense 3, São Paulo 1. E aqui, cara, eu quero já fazer, quando o São Paulo perdeu pro Del Valle, eu fiz um resumo da temporada do São Paulo e recebi muitas críticas por conta de que falei que a temporada do São Paulo foi mediana para baixo, né, nota 5 para baixo. E realmente eu acho isso, cara. E são jogos assim, como foi lá no Maracanã contra o Fluminense, que o time só comprova isso que eu falei. Né, quando o time tinha a faca e o queijo na mão para se manter no chaveamento ali de classificação para Libertadores, vai lá e perde de virada de um jogo bizarro defensivamente do tricolor paulista, sabe? Era pro Fluminense já ter feito 3 gols no primeiro tempo, né? Quando eu falo 3 gols, não é demagogia, não é demérito do São Paulo, é porque o Fluminense criou jogadas incríveis para fazer 3 gols, né? Se não fosse o Felipe Alves operando milagres, era sim pro São Paulo estar saindo perdendo do primeiro tempo já de 3 gols de desvantagem. Saiu com um golaço na vantagem de Luciano, mas logo com 13 minutos do segundo tempo, o Cano fez 3 gols, tratou logo de colocar o São Paulo no lugar dele, né? E a partida acabou ficando muito mais a favor do Fluminense, que o São Paulo não criou mais nada, inclusive no segundo tempo o Rafinha foi expulso. O São Paulo tem hoje, cara, pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, 32% de chance de classificar para a Libertadores. 32% de chance de classificar para a Libertadores. É muito baixo para um time que está em nono colocado. Lembra que a gente está com o G8, mas até mesmo os estudiosos, né, os matemáticos, não colocam o São Paulo com tanta chance assim, né? Se a gente for pegar o América, que tem 72, o Atlético Mineiro com 56, e o próprio Atlético Paranaense, né, que ainda não se classificou para a Libertadores de modo concreto ainda, né, tem 93% de chance. Então, assim, eu acho muito difícil do São Paulo classificar, infelizmente, né, porque a rodada do São Paulo é muito ruim. Vai jogar contra o Inter amanhã no Morumbi e depois vai jogar fora de casa contra o Goiás podendo, né, e querendo brigar por uma vaga na Sul-Americana. Mas é isso, meus queridos, eu acho que o São Paulo já dá adeus para Libertadores. Acho muito difícil mesmo o time entrar nessa zona de classificação, muito pelos jogos e pelo comportamento que o São Paulo está fazendo, sabe, nos últimos confrontos aí. Outro time que dá adeus à classificação para a Libertadores e um time que já é rebaixado no Campeonato Brasileiro é Santos e Avaí, que foi confronto às 4h30 também na Arena Barueri. O Santos está na frente com o Marcos Leonardo e o Avaí empatou no início do segundo tempo com o Ranieri. O Santos encontra muitas dificuldades para criar pelo meio. Se não fosse o gol de pênalti no primeiro tempo, o Santos teria perdido para o Avaí. Tá? Isso eu falo com a maior segurança do mundo. O Avaí criou muito mais oportunidades que o Santos. Inclusive obrigando, né, o João Paulo a operar milagres. Mais uma rodada, né, mais um jogo do Santos em que o João Paulo é obrigado a interceder alguns milagres para o time não sair derrotado e estar passando um vexame ainda maior do que já vem passando no Campeonato Brasileiro. Era um time que já está brigando pela vaga na Libertadores. Sem o João Paulo, era para o time estar brigando para não cair. Tá? Eu só falo isso. O Avaí, como eu falei, já foi rebaixado para a Série B do ano que vem. Já vai fazer a parte da Bzinha do ano que vem. Às 7 horas no sábado, o Red Bull Bragantino recebeu a equipe do América Mineiro e apanhou dentro de casa por 4-1. 2 gols do Juninho, meio campo, o Henrique Almeida e Everaldo completaram os gols do Coelho e o Luan Cândido fez o gol do Red Bull. O América, né, se prontifica a brigar até o final por uma vaga na Libertadores. Atinge uma pontuação muito interessante, desloca inclusive São Paulo e Atlético Mineiro das suas posições,
colocando o time tricolor paulista fora da vaga para a Libertadores. É um time muito interessante que foi melhorando conforme o Campeonato Brasileiro foi acontecendo, né? Teve um começo de ano muito ruim, mas foi melhorando e merece sim, na minha opinião, uma vaga para a Libertadores. E o Bragantino, cara, já não tá brigando mais por mais nada, né? Não cai, não vai brigar por ali por uma vaga na Sul-Americana, mas já tá com essa vaga, inclusive, ameaçada, viu? O Goiás venceu a equipe do Juventude por 1-0, o gol do Nicolas, o Cavani do Centro-Oeste. Tá ameaçada a vaga do Bragantino por conta do Goiás. O Goiás tá fazendo um ótimo campeonato brasileiro, jogando em casa, voltou a ganhar em casa, né? E é uma equipe muito perigosa jogando fora de casa. Então, uma vitória muito interessante do Goiás. Pena que foi só de 1-0, né? Enfrentando a equipe já rebaixada do Juventude. O Corinthians também venceu por 1-0 a equipe do Ceará. O Corinthians já não briga por mais nada no Campeonato Brasileiro, apenas por uma posição melhor, né, para arrecadação de dinheiro. Mas venceu bem o Ceará. Não bem, né? Porque o Corinthians jogou muito melhor que o Ceará. Teve mais oportunidades, mas o Ceará também levou algum perigo pro gol do Cássio, né? Mas o Ceará vai se complicando, né? Foi para São Paulo em busca do empate. Foi nítido na equipe do Vozão isso. Mas o Yuri Alberto fez o gol no finzinho do jogo. Um gol, como disse o Roger Guedes, né? Com certos tons ali de sorte. Mas o que importa é o Corinthians vencendo e subindo uma casinha, indo para a quarta colocação. Saiu da quinta e foi para a quarta colocação. Enquanto o Ceará sai da 17ª e vai para a 18ª. Caiu uma posição, né? E vai se complicando na briga contra o rebaixamento. O time atinge a casa dos 96,6% de chance de rebaixamento. Muito. Se o Cuiabá vencer o próximo jogo contra o Atlético Mineiro, Ceará e Atlético Goianiense já estão matematicamente rebaixados. O Internacional recebeu a equipe do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense sim está brigando por uma vaga pela Libertadores, não é uma vaga direta para a Libertadores. E perdeu por 2-0 gols do Pedro Henrique e Maurício. Foi uma boa vitória do Colorado. O Atlético Paranaense perder fora de casa, cara, para mim não é novidade nenhuma. O time joga muito bem na Arena da Baixada e fora de casa oscila bastante. O Fortaleza recebeu a equipe do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense brigando para não cair, né? Também tem 34 pontos. O Cuiabá, que é o primeiro time forte, tem 38. Então é uma briga interessante para a gente ver até o final do Campeonato Brasileiro. Acho que a gente não vai acabar passando dos 45 pontos, né? Não tem como passar dos 45 pontos nesse campeonato, né? Mas foi uma briga interessante no Z4, viu, ali na parte de baixo. Otero fez o golaço, né, de empate do Fortaleza. E o Luiz Fernando fez o primeiro gol do jogo, o primeiro gol do Dragão na partida. O Fortaleza cai uma posição, já começa a ver a sua vida um pouco mais distante da Libertadores. Acho que é possível sim do time ir, ao contrário do São Paulo. O Fortaleza cria bastante, encontra muitos gols, né? E fora de casa é um time mortal, né? Tem um jogo fora, um jogo dentro de casa agora na reta final do Campeonato Brasileiro. Então é uma equipe muito perigosa que pode se carimbar a sua vaga e tá jogando melhor, inclusive, do que o Atlético Mineiro, tá? Que é outro time que tá brigando, que a gente já vai falar sobre ele. O Coritiba recebeu a equipe do Flamengo e carimbou sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, com gol do Aleph Manga de pênalti. Foi uma partida péssima do Flamengo, o Marinho muito abaixo. Assim, se a gente for para pensar que já acabou o ano do Flamengo, beleza. Mas assim, os jogadores não estão aproveitando, sabe? Não é aqueles jogos que você pode ver, tipo, nossa, o Marinho tá fazendo sombra ao Pedro Henrique, nossa, que ótima partida desses jogadores. Não, uma partida muito abaixo, coloca esse time como time B ou C, assim, e assim, é o time A do Flamengo e esse time B, sabe? É uma diferença discrepante para mim, desses dois times titulares, assim, digamos, né? O time das Copas, que para mim, né, nem se compara com esse time B em todos os quesitos. É um time muito abaixo, tecnicamente falando, e também de psicológico, né? Porque, enfim, não cabe a mim falar disso. O Flamengo caiu 2 posições, foi para a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, vai receber um pouquinho a mais, muito provavelmente até o final do campeonato. Cuiabá empatou em 1-1 com o Palmeiras. Jonathan Cafu fez o primeiro gol do jogo, logo no comecinho do primeiro tempo, aliás. Mas assim, se a gente for ver o jogo, as circunstâncias do jogo, o Palmeiras merecia sim um empate e até mesmo vencer na partida. Porque criou muito, buscou muito o resultado, né? Se não fosse o Walter operando alguns milagres, provavelmente teria perdido esse confronto contra o Palmeiras e se complicado na briga contra o rebaixamento. Esse mísero pontinho pro Cuiabá vai fazer para mim toda a diferença na reta final desse Campeonato Brasileiro. Como eu falei, Jonathan Cafu fez o gol do Cuiabá e José Lopes, o Flaco Lopes fez o gol do Verdão. Vamos lá. O Palmeiras que já foi campeão, né? Então nem tem por que brigar também nesse Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro recebeu a equipe do Botafogo nessa segunda-feira e perdeu por 2-0. Gols de Vitor Sá
e Tiquinho Soares. Que homem é esse Tiquinho Soares, né? Como nenhum outro clube do futebol brasileiro encontrou esse Tiquinho Soares jogando no futebol europeu. Se a gente for listar aqui, para mim, jogadores muito bons assim que se sobressaíram nessa temporada, é o nome do Tiquinho Soares, que veio na janela do meio do ano e resolveu a situação ali para o Botafogo, o Pedro Raul e o próprio Cano, né, que chegou a 42 gols no ano, está empatado com o Haaland, né, nos gols durante a temporada, e só está atrás do Mbappé, e faltando 2 joguinhos aí, só precisa fazer, se eu não me engano, o Mbappé tem 45, né, só precisa fazer mais 3 gols, mais um hat-trick dele, mais um jogo contra o São Paulo ele faz 3 gols e passa a equipe e passa o Mbappé. Mas vamos falar do jogo do Botafogo? Cara, o Botafogo é o segundo melhor visitante do campeonato. É uma equipe muito interessante jogando fora de casa. Não sei por que não consegue conquistar os mesmos pontos jogando no Engenhão, mas é um ponto para se levantar para a próxima temporada. Já o Atlético Mineiro, vamos baixar as portas ali e acabou o ano, né? Pode colocar a molecada para jogar. É um ano ridículo do Atlético Mineiro, medíocre, e só resulta na reação da torcida. Né, assim, é melancólico ver a torcida do Atlético Mineiro pagando caro no ingresso, porque os ingressos nos estádios brasileiros estão realmente muito caros, não é para qualquer um ir no estádio. E o Atlético Mineiro faz isso, faz esse papelão dentro de casa, sabe? Tipo, tudo bem, o Botafogo é a melhor campanha, a segunda melhor campanha fora de casa, mas faltou, né? Faltou o time querer um pouquinho mais, buscar o resultado. Mas é aquilo, né? Para mim é fácil falar aqui de fora, não sei o que está acontecendo, mas cabe a mim apenas avaliar, né, esses jogos. E o Atlético Mineiro não está fazendo um bom campeonato, não está fazendo uma boa temporada, aliás. Mesmo com o comando do Cuca. Enfim, eu acho que essa temporada do Atlético, inclusive, é bem pior que a do São Paulo. Se eu dei 5 para a temporada do São Paulo, para o Atlético vai facilmente um 3 ou um 2, assim. Para não falar um 2, 1,5, vai. Porque foi uma temporada muito abaixo mesmo do time do Atlético Mineiro. É isso, meus queridos da rodada, né? Agora eu vou conversar com vocês um pouquinho da convocação da seleção brasileira. Não vou me aprofundar nome por nome, eu acho que tem alguns nomes óbvios, principalmente no gol, na zaga. Eu acho que tem alguns nomes que não dá pra gente discutir muito. Né? Eu não tive nenhuma surpresa com essa convocação para a seleção brasileira. Confesso para vocês que não queria que o Daniel Alves tivesse sido convocado, mas entendo porque ele foi convocado. É um cara que, né, foi chamado pelo Tite diversas vezes, e para mim era uma situação normal ele ter ido. Lembrando, ele não vai ser titular, dificilmente vai ser titular em algum jogo, ou vai entrar em algum jogo. Acho que ele vai mais para ser segunda opção, ou mesmo a terceira opção. Acho que a segunda opção continua sendo o Éder Militão. Então, assim, é um jogador para entrar, sei lá, ganhando de 3-0 de algum time, ele entra, né, para fazer uma marcação um pouco mais cerrada, mas eu acho difícil dele entrar, principalmente pelo fato dele não ter jogado já faz uns 3 meses, né? Então, assim, você entrar com o Daniel Alves, é óbvio que queima, né, cara? Você perde um lateral aí durante a Copa do Mundo, você vai ter que colocar ele, entendeu? Infelizmente, vai ser o lateral que a gente vai ter. E a outra posição, outro atleta que eu queria comentar um pouquinho com vocês é o Martinelli. Né? Eu acho que, beleza, é um garoto jovem que foi convocado e tal. Mas assim, se a gente for pegar os jogadores que foram mais convocados com o Tite, até eu coloco o Gabriel Barbosa e o próprio Firmino, eu via eles mais à frente dele por esse quesito, né, de mais convocações e de jogadores já prontos para disputar uma Copa do Mundo. Eu acho que a última Copa o Firmino foi bem, não foi mal. Acho que dos centroavantes que foram convocados, ele até foi o melhor ali, o que se sobressaiu, fez gol inclusive na última Copa. E o Gabriel, cara, é um jogador muito decisivo, né? Fez 4 gols em 3 finais de Copa da Libertadores. É um jogador que está sempre fazendo gol pelo Flamengo, sempre decidindo jogos grandes pro Flamengo. Eu, particularmente, não acho que ele seja um atacante bom para a seleção brasileira, mas via ele à frente do Gabriel Martinelli. Me surpreendi do Martinelli? Talvez, mas assim, dá para entender porque é o Tite que está convocando e ele, enfim, ele convoca as pessoas que não só são os melhores em campo, como os melhores, como os jogadores que ele tem mais afinidade. Fechou, meus queridos? Um abração. Vamos torcer para a seleção, né? Vamos deixar isso de lado agora. Vamos torcer pela seleção brasileira. Temos aí 28 dias para torcer. Tomara que a seleção chegue até a final e tenha a chance de conquistar esse Hexa aí pra gente. Um abração e para trazer paz pra gente também. Um abração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.